A galera negligencia muito treino, cara. Muito. Pô, tu treina com esse cara todo dia, assim, você consegue dizer assim, irmão, É dor e desespero. a grande realidade é que a galera não sabe o que é treinar. Sim. Exatamente. Irmão, foi o que eu tava falando, eu treino há 14 anos, comecei a treinar com o Vinícius, cara, assim, irmão, eu cheguei pra ele um dia, eu falei, velho, com todo respeito, não sei treinar não. Tô aprendendo hoje. Achei que tu tivesse xingado ele, com todo respeito. Irmão, não sei, tô aprendendo hoje. E eu já tinha um físico legal, já tinha sido atleta, já tinha competido, já tinha sido campeão. Irmão, não sabia treinar. Acabou. Treinei com esse cara hoje. Pô, o cara, não, meu irmão, ajusta aqui, faz isso. Faz... No segundo exercício, o ombro tava dobro do tamanho já. Pô. Foi bizarro. Hoje foi bizarro. Entendeu? E aí, por exemplo, como eu já sabia que eu ia treinar com ele... Aquele macetina. Aí eu apelei. Arrozinho. Joguei mais carbo, feijãozinho. porque o meu carbo hoje tá mais baixo, né? Joguei mais carbo. Comi um bolo de cenoura hoje à tarde. Safado. Joguei um açúcar pra dentro. Jogou sujo pra Joguei. cacete, hein? Jogou sujo. Joguei um açúcar pra dentro pra dar Caramba, conta. e o treino era de ombro, hein? E mesmo assim, no final, tava com hipoglicemia. Por quê? Muita captação de glicose. Glicose baixa. E aí, assim, já pra complementar, né? Você perguntou a questão do pré-treino e pós-treino. O que é legal a galera saber? Normalmente, quando o cara ele faz uma refeição até 1h, 1h30 antes do treino, se essa refeição for sólida, ela não vai servir como pré-treino para ele. O que é isso? Como fonte de energia. Porque cada refeição que a gente faz, dependendo da consistência do alimento, tem um tempo de digestão. Uhum. Então isso é interessante também. Quando eu vou fazer a periodização na dieta, eu preciso pegar o ponto... Às vezes o ponto de partida da dieta não é café da manhã, almoço e jantar, papá. É o treino. Esse cara treina às 6 horas da tarde, beleza. Cara, à tarde, que horas você consegue parar para comer? Alex, umas 4 horas. Pode ser sólido. 2 horas antes. Show. Alex, eu como 5 saindo do trabalho, vou correndo. Irmão, é banana amassada com whey protein e vambora. Por quê? Porque eu preciso lembrar do tempo de digestão. Então, essa é outra coisa, né? Com relação à individualidade. O pré-treino não tem receita de bolo também. Depende muito do cara, porque tem gente que prefere treinar com 3 horas de jejum. O cara faz uma refeição, 3 horas depois o cara gosta de treinar. Certo? Que, por exemplo, no emagrecimento é o ideal. É você fazer uma refeição 3 horas depois para a insulina ter baixado, a oxidação de gordura aumentar, você bota o cara para treinar. Mas no ganho de massa muscular, por exemplo, você tem que levar isso em consideração. E aí, por exemplo, às vezes o cara ele almoça meio-dia, ele bate uma marmita 3, 4 horas da tarde e treina 5h30. O pré-treino desse cara foi o almoço. Não foi a refeição de 3h30. Então isso a galera tem que entender. Quando você vai fazer a questão do pré-treino, pós-treino, você tem que pensar no tempo de digestão. 1h, 1h30 antes do treino, tem que ser uma refeição líquida ou pastosa. Uma refeição de 2, 3 horas antes do treino pode ser uma refeição sólida. Aí a quantidade de carboidrato, proteína vai de cada um, né? E aí, por exemplo, o cara que treina 6 horas da tarde, ele pode reforçar o almoço também. Porque aí ele vai ter o tempo hábil para fazer digestão, absorção, formar glicogênio muscular e conseguir treinar bem. Aí essa refeição de 1h, 1h30 antes é mais para manutenção da glicemia. Ela não vai ser para formar glicogênio muscular. O glicogênio se formou no almoço. Uhum. Ela vai ser para manutenção da glicemia. Entendeu? E aí o pós-treino, cara, mesma história, assim. Tem a galera que pensa que tem que tomar whey protein e tal. Não tem necessidade. Se for para ganho de massa muscular, você tem que priorizar o carboidrato. Né? Eu sempre que o meu paciente tem condição de sair do treino e comer, eu coloco ele para comer. Nunca para suplementar. Porque às vezes o cara já sai do treino, por exemplo, ele deve sentir isso de vez em quando. Você tem ali, às vezes, uma perda de apetite dependendo, mais treino de perna. Tem vontade de morrer, né, na verdade. Tem muito fluxo sanguíneo pro local e pouco fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal da pessoa. Então, a peristalse diminui, então você tem menos apetite. Só que imagina o seguinte, o whey protein, por exemplo, ele está ligado à saciedade. O whey protein libera uma proteínazinha lá, um peptídeozinho de GLP-1, lá no intestino, aumenta a saciedade. Se eu pego o cara que já está sem fome, dou whey, eu acabo de matar a fome dele. Então, às vezes ele sai, eu falo, ó, não tem problema, pode comer 1 hora depois do treino. A janela de oportunidade é muito maior do que isso. É importante você falar, essa janela de absorção pós-treino, porque até hoje a maioria, eu acho que meia hora é o limite. Não. Acabou de treinar, tem que sentar e tem que jogar o whey pra dentro. Na verdade, cara, o cara que ele sai de um puta treino, ele joga o whey, ele estimula muito mais a oxidação dessa proteína. Se não tiver carboidrato, a síntese proteica não é afetada. Quando a gente avalia os estudos, compara pós-treino, proteína com carboidrato e proteína isolada. O estímulo na síntese proteica não muda com o carboidrato.
mas o estímulo na produção de glicogênio, sim. O que vai acontecer? Como o estoque de glicogênio dele está baixo por causa do treino que ele fez, se ele coloca a proteína, que o corpo dele vai fazer? Vai pegar essa proteína, vai oxidar e vai fazer o que a gente chama de glicogenólise. Gliconeogênese, eu acho. Que é formar glicose a partir de aminoácidos. E aí essa proteína nem sempre vai ser direcionada para a recuperação muscular. Vai ser, às vezes, para formar glicose, para melhorar a glicemia dele que caiu. Então, às vezes, o whey protein é aí mesmo que não tem que entrar no pós-treino, é carbo. Então, tu imagina, né? Às vezes o cara tá lá, não levou carboidrato, fez um treino legal, tá sem fome, joga o whey. O cara não vai ter fome. Não vai comer. Então, às vezes, eu prefiro esperar, ou se for um cara tipo ele, assim, com uma demanda muito grande, eu já entro com uma suplementação de maltodextrina intra-treino, eu já vou repor esse glicogênio durante o treino. Já teve caso de paciente meu irmão, que era maltodextrina com Gatorade do intra-treino. Porque o cara, além de ter uma demanda calórica muito alta, a sudorese dele era absurda. E era aquela sudorese, irmão, com cheiro de praia. Sabe, cheiro de água salgada. Que tu viu que o cara tá perdendo o eletrólito, realmente. Irmão, era Gatorade e maltodextrina pra dentro. No intra-treino já. Mas como é que eu observei isso aí? Primeiro que ele começou a postar foto e eu via. Pô, camisa molhada. Cara, beleza. Ele treinava com o Vinícius. Aí eu falei, Vinícius, e aí? Tinha um feedback melhor, né, cara? Aí um dia eu fui treinar com ele. Eu, Vinícius treinou eu e ele junto. Cara, o cheiro de sal, de praia, de areia, de água salgada era muito forte. Eu falei, cara, esse cara tá perdendo muito eletrólito, irmão. Ou então, não tomou banho, né, padrinho? Tomou banho legal? Não, é diferente, pô. O cheiro é diferente. E aí que eu fiz? Cara, Gatorade e maltodextrina. Entendeu? Aí eu já começava a repor glicogênio às vezes durante o treino já melhorar essa reposição. Porque eu já contava que ele não teria fome. Então, às vezes, eu prefiro deixar o cara comer 1 hora depois. Aí desmistifica muito essa questão de janela de oportunidade. A galera acha que é meia hora, 1 hora depois. Eu ia perguntar isso quando eu perguntei do pré e pós. Porque tem muito disso, né, cara? De, não, preciso comer com meia hora. Sim. Não. O que a gente tem, cara, é assim. O que eu já vi em estudo, né? A gente tem um favorecimento maior de formação para reposição de glicogênio as 3 primeiras horas depois do treino. Então o cara treinou de 3 da tarde às 4 da tarde. Então o treino dele acabou às 4. Até às 7 horas da noite ele tem uma otimização muito grande. O que ele jogar de carbo ali provavelmente é glicogênio muscular. Show. E aí você tem uma continuação dessa oportunidade 3 horas depois ainda. Então se a gente for pensar assim, a janela de oportunidade, né? Seria ele 6 horas depois do treino. O que às vezes prejudica a galera que treina à noite. Porque o cara não tem tempo hábil de fazer 2 refeições. O cara tem que fazer uma só. Aí o que você vai fazer? Você vai dar ali o máximo que você puder de carbo para repor a questão do glicogênio ali imediato, né? E aí, no outro dia de manhã, você tem que dar uma reforçada no café da manhã dele. Entendeu? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Então a gente tem uma vantagem. Você não utiliza glicogênio muscular durante o sono, só o hepático. Glicogênio muscular você só usa durante o treino. Então tem essa vantagem. Por exemplo, o cara saiu do treino e só consegue fazer uma refeição antes de dormir. Aí eu vou lá e faço o quê? Tomar uma refeição de carboidrato. Beleza, vou repor uma parte do glicogênio muscular. Mas eu não corro risco desse glicogênio muscular ser usado durante a noite. Perfeito. Entendeu? Só que aí, cara, tem vários fatores. Tu pega um cara que tem refluxo, como é que você faz? E aí? Então, às vezes, você tem que abrir mão da refeição pós-treino do cara e priorizar refeições durante o dia. Sim, até porque, saúde do cara, o cara tá... Então não tem assim, porque beleza, bota o cara pra comer show, o cara não dorme. Refluxo, regurgitando a noite toda. E aí? Vai adiantar o quê? Mano. Aí não treina, né? Caso não dorme caso. bem, o caraca não treina bem. Tu bateu nessa tecla, tipo assim, uma coisa que foi até bom, tipo assim, começar já a falar também, o lance do cara que treina de manhã cedo, entendeu? Muito cedo, aí tem aquela coisa que, não posso comer de noite, não posso jogar carboidrato à noite, mas tipo assim, ele não lembra que ele vai treinar às 6 horas da manhã. Sim. Entendeu? Então é interessante, né? Tu vai ter nesse lance em sim, relação sim. do... Com relação à noite, né? Onde que surge o receio com relação ao carboidrato à noite? Todos nós, a gente tem uma piora de sensibilidade à insulina à noite. A gente fica menos responsivo a certa quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, tem estudo que avalia a mesma quantidade de carboidrato dando a refeição no café da manhã e dando a mesma refeição antes de dormir, né? O pico glicêmico, ele é diferente. De manhã o pico glicêmico é maior do que à noite. Mas a resposta à insulina, por exemplo, é igual. E aí, assim, e isso, cara, tem muito a ver com o sono. Por exemplo, quem
piora essa sensibilidade à insulina é a própria melatonina. Ah. A melatonina ela diminui a atividade do AMP cíclico. E aí faz com que você tenha menos captação de glicose à noite. Aí surgiu essa questão de, cara, ter que ter um pouco de cuidado e tal, não sei o quê, papapá, show de bola, beleza. Só que, cara, isso se aplica a pessoas normais. Não vai, isso aqui não adianta. Sim. Aí, por exemplo, isso é legal você entender, porque, por exemplo, você pega um cara que quer ganhar massa muscular, esse cara já tem uma resistência à insulina, e ele tem um sono ruim, se dá melatonina pra ele. O choque pode dar. Aí você tem que ter cuidado com a fonte. Aí, nesse caso, a fonte faz diferença. Talvez não seja legal você dar um arroz branco. Talvez você dá ali, de repente, uma batatinha e tal. Eu gosto muito de... porque assim, cara, eu gosto muito de nutrição funcional. Então, por mais que seja ganho de massa muscular, eu gosto muito da dieta mediterrânea, né? A linha mediterrânea, eu acho que hoje é a comprovada mais saudável de todas. E eu gosto muito da linha funcional, porque a linha funcional ela justamente não trabalha com caloria. Ela trabalha com a ação de cada alimento. Então, por exemplo, eu gosto muito de começar o dia ou terminar um dia com alimentos que favoreçam a questão intestinal. Então, normalmente, ceia é iogurte, farol de aveia, mamãozinho, coisas que realmente estão ligadas ao fluxo intestinal. Porque é legal você dar esse aporte em momentos de jejum. Ou quando o cara vai entrar em jejum, ou quando ele está vindo de um jejum. Meio que você pega o caminho aberto do intestino, entendeu? Uhum. E isso é legal. Então, assim, por exemplo, igual ele falou aí, o cara que treina de manhã, né? Respondendo a tua pergunta. O que você tem que entender? A galera às vezes fala assim, eu treino 6 horas da manhã, eu tenho que reforçar a minha janta. Show, beleza. É legal você fazer isso? É legal isso. Só que isso tem um tempo. Porque você vai formar glicogênio em torno de 4, 5 horas depois da refeição. Só que aí você comeu e vai treinar 8 horas depois. Esquece, filhão. Teu corpo já deu outra forma de pegar essa glicose e torrar ela. Ou então, por exemplo, o cara acordou, botou a roupa e foi treinar. Beleza. Usou glicogênio hepático durante o sono, tá com glicogênio muscular zerado ali. Mas tem cara que acorda 6 horas da manhã e vai treinar em jejum 9. Esquece a tua ceia, esquece a tua janta. Não. Muito tempo. Tu já usou das 3 horas que você tá acordado sem comer, pô. Então isso também tem que ser levado em consideração. Entendeu? Então assim, cara, tu vê, é muita regra, muita coisa que se o cara for... muito detalhezinho, né, cara? Muito detalhe que tu vê que assim, é o que eu falo, cara, o cara não vai conseguir fazer isso sozinho. Não. E aí vem aquele cara que tá ali, pô, tô fazendo tudo certo. Cara, tá fazendo tudo certo, Não vamos lá. tá, é impossível, né? Se Tá. tá fazendo certo, tem um resultado absurdo. Se não tá, não isso tem aí. pra onde correr. É Então, matemática, não funciona. Eu tô fazendo, não tá acontecendo. Eu costumo dizer que, cara, eu acho que o processo de emagrecimento, tudo bem que ele é muito mais questão psicológica, mas do ponto de vista de dieta, ele é muito mais simples. Muito mais fácil, pô. E a galera acha que o ganho de massa muscular, ele é mais fácil. Cara, não Não é. Pelo contrário. Não é. A gente tem dois, como é que se diz? É porque ele é muito fora da curva, né, cara? Ele é uma pessoa normal. Mas tem algumas pessoas no meu Instagram que mandam, pô, cara, eu tô num processo de ganho de massa. 2 amigas minhas falam, cara, eu preciso ganhar massa muscular e tal. E eu tô, tipo, pô, sofrendo muito, porque eu parei de fazer... Pra ganhar massa muscular? Pra ganhar. Pô. E, tipo assim... Sofrendo na dieta, tá dizendo? Não, é sofrendo porque não consegue comer e tudo mais, não tá, consegue beleza. Empurrar a treinar. comida pra dentro direto. Aí, o que acontece? E eu falo, cara, pelos relatos de vocês e tal, porque eu não fiz dieta pra hipertrofia, assim, desse nível. Pô, fazer dieta pra emagrecer é lindo. Sim. Fazer dieta pra emagrecer é, pé nas costas. Porque, cara, aí, essa amiga, ela, Caio, eu não comi direito 2 dias e emagreci, pô. Então, assim, na cabeça dela e tudo mais, ela falou, cara, tô meio que, no meu limite direto aqui, fiquei 2 dias e joguei meio que tudo fora. E fora o seguinte, irmão, pô, pode perguntar pra ele, velhão, empurrar a comida é muito pior. Muito pior, pô. Não. Tem hora que Empurrar não a dá. comida, e assim, a gente faz todo um trabalho pra facilitar a questão de digestão, facilitar, porque no caso dele, a gente tem que trabalhar o mínimo possível com saciedade, foi o que eu falei no início, né? Então a gente utiliza de alimentos que vão facilitar, dar aporte calórico sem muito volume. Então, pô, mel, fruta seca, maltodextrina, intatreino, suco de uva, que eu gosto bastante, um dos alimentos que eu mais gosto, assim, suco de uva. Aí normalmente, por exemplo, eu nunca dou, por exemplo, eu tenho que dar meio quilo de arroz pra ele, eu não dou meio quilo de arroz. Eu vou dar ali 300 gramas, eu vou falar pra ele, irmão, faz um purezinho de batata e joga mais 300.
E aí tu faz aquela maçaroca e Dá aquela joga. enganada, né? Tipo assim, não deixa ele saciado. Entendeu? Porque, cara, vai chegar uma hora que não adianta você querer... Quando chega no talo ali, a gente começa a partir pro líquido, né? Sim. Porque não dá. Tu Tem vê hora que muito, não dá, mano. tu vê Não dá. muito atleta profissional, cara, batendo no liquidificador, mano. É isso Sim, aí. sim. Júlio Balestrin cansou de fazer isso. Isso. Bebendo tudo. Bebendo tudo. Ele